Bom, acho que já está gravando, para que a gente possa divulgar também nas nossas redes sociais e também as pessoas que não puderem vir terem acesso a essa comunicação, né? Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Alexandre Brito. Eu, junto com o Bruno Gomes, que vai se apresentar daqui a pouquinho, somos os coordenadores, diretores da Existere Humanidades, e estamos aqui no nosso encontro de hoje, mais uma vez, levando em frente esse projeto de falar sobre humanização, que é um tema que a gente acha extremamente importante, necessário e urgente, né, tendo em vista diversas questões que estão presentes em nosso cotidiano, né, para nós e nossas famílias, as pessoas que amamos e todos nós humanos, né? Mas vamos lá, vamos iniciar essa comunicação. Eu queria trazer para vocês esse convite, né, uma reflexão, no sentido de como, um convite de como que a gente pensa essa comunicação, né? Então a gente convida você para uma escuta diferenciada, né? Já que o nosso evento se trata principalmente da escuta como fundamento inicial do processo de humanização, né? Então a gente te convida para uma escuta diferenciada, né? Uma escuta com foco no cuidado com você, sobre como essas palavras, como as nossas reflexões que vão ser apresentadas, vão reverberar em você. Antes de qualquer coisa, também quero dar boas-vindas aqui aos diversos profissionais que estão aqui, que atenderam a esse chamamento, os profissionais da educação, da saúde, da psicologia, das empresas e instituições, e aos demais interessados, das pessoas interessadas no processo de humanização. Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, né? Bom, então essa comunicação que a gente está apresentando hoje, ela vai mais na direção de um aspecto nuclear do ser humano. A gente não vai apresentar de uma forma mais objetiva hoje como exemplos de aplicações, de uma perspectiva de aplicação mesmo, né, cotidiana para vocês. A gente quer trazer uma reflexão que é realmente nuclear, que mobilize vocês e que seja compreensível por vocês, né? A gente parte da ideia de que aquilo que reverbera em você lhe transforma, lhe modifica, lhe mobiliza, né? Alcança um espaço, alcança o espaço e o outro com os quais você compartilha a sua vida cotidiana, as suas ações, o trabalho, na vida familiar, né? Então, eu queria trazer aqui uma breve citação da professora Monique Algré, que ela comenta: o mundo humano é essencialmente mundo de coexistência, né? O homem, o ser humano, define-se como ser social e o crescimento individual depende em todos os aspectos do encontro com os demais. Quando a gente traz a escuta, a gente traz a proposta do encontro com o outro. Então, assim, diante dessa perspectiva, nós sugerimos um dinamismo diferenciado para você. Ouça, acolha, não tente encontrar explicações na nossa comunicação, não tente reter, apreender, não tente organizar todas as informações. Sinta a ressonância das palavras. Abra-se, a postura de abertura, né? Então, humanização é abertura, e só você pode se humanizar. É com essa reflexão que a gente inicia essa comunicação. Bruno. Então, boa noite. É um prazer receber todas e todos vocês, né, nesse espaço, né, e como disse bem o Alexandre, dando continuidade nesse projeto, né, nessa perspectiva de falar de humanização.
E é muito bom trazer essa possibilidade para vários campos, né? Vários campos que vão lidar, né? Vão trabalhar, vão atuar diretamente com a dinâmica humana, né? Com o contato humano, com as relações, né? Os seus vários campos. Então, deixar esse convite, reforçar esse convite que o Alexandre fez, né? E desejar que nós tenhamos um encontro vivencial mesmo, né? A proposta aqui é realmente trabalhar os elementos que tocam a nossa vivência, né? O nosso cotidiano, né? Que falam de um modo próprio de ser humano, né? E a partir daí a gente vai compreendendo esses elementos que são fundamentais, né? A gente teve um primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho disso. Nós estamos dando uma continuidade agora nesse processo de um entendimento, quais são as etapas para compreender um processo de humanização. E espero que todas e todos vocês façam um percurso bacana com a gente hoje à noite, e convido aqueles que puderem, quiserem, né, que a gente possa ver aí os seus rostinhos, né, para a gente ficar aí mais próximo, né, já que a gente está falando de humanização, é preciso ter contato. Então, fiquem à vontade, a gente também vai acompanhando aqui no chat. O Will Delgado, vou aproveitar que ele mandou aqui uma pergunta, falando se nós estamos projetando a tela, estamos sim, tá? Não sei se você está aí no smartphone, né? Pelo telefone, às vezes, aí pelo aplicativo do Zoom, tem que passar aí as telas para ver se você nos vê, mas está tendo projeção, se alguém não tiver Ô, vendo também, ô manda Bruno, aqui. Bruno, eu ainda não projetei, estou só esperando você fazer sua abertura para projetar. Vou projetar agora. Ah, tá. Não, mas beleza. Mas agora ele falou, está no notebook. Mas aí eu acredito que você esteja vendo a telinha aí com os rostos, né? A Isso. projeção mesmo vai acontecer ainda. A gente ainda não projetou a tela com o material. Beleza. Então, vamos lá, né? O Bruno, eu vou projetar aqui. Então, vamos iniciar nosso percurso. Por favor, me confirmem se vocês estão vendo o nosso PowerPoint. Não, não estão. Deixa eu mudar a tela aqui um pouquinho. Pronto, agora vamos ver. Só um minutinho. Pronto. Agora foi. A gente quer iniciar, então, trazendo algumas reflexões, algumas poucas reflexões, né? Sobre a escuta já. Então, escutar não é passividade. Escutar não é passividade, é atividade, pois nos exige um percurso árduo, longo e contínuo para criar e manter um ambiente propício para o encontro com o outro. A escuta, portanto, é um posicionamento diante de si e do mundo. Escutas e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio, do nosso amigo Pitágoras. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Rubem Alves citando Alberto Caeiro. E é com essas pequenas reflexões que a gente apresenta o nosso percurso de hoje. Inicialmente, nós vamos fazer uma breve retrospectiva do último evento, 3 slides, para que vocês, para quem não participou do próximo evento, possa compreender o caminho que nós estamos trilhando. Então, uma breve retrospectiva do último evento.
Vamos trazer depois as reflexões sobre o falatório, o poder da fala. Depois, o silêncio e o ato de escutar. E vamos terminar a nossa comunicação com a compreensão como princípio da humanização. São esses os 4 momentos em que vamos percorrer hoje à noite. Bruno, se quiser assumir, fica à vontade. Isso. Então, vamos lá. Só para situar todos aqui, vamos nos situar. Esse primeiro, vocês estão vendo aí dois cards, né, que nós divulgamos no nosso Instagram, nosso perfil no Instagram. Então, o primeiro aí, Humanização, um Clamor da Existência, foi um encontro que nós realizamos no dia 19 de abril, né, e nós demos início a esse processo de reflexão, né, dessas reflexões nucleares sobre o que a gente está chamando, ou o que a gente pretende, ao falar de humanização. Né? E aqui, né, o ato de escutar como fundamento inicial do processo de humanização é o nosso encontro de hoje, em que nós pretendemos, né, nós trabalhamos aqui nessa construção de uma continuidade da reflexão anterior, né? Lembrando que aí no nosso site, lá na existerhumanidades.com.br, vocês têm acesso ao vídeo, né, a gravação do primeiro encontro, onde vocês poderão acompanhar com mais detalhes as reflexões. Então, retomando um pouquinho, humanização, um clamor da existência. Né? A gente discutiu no primeiro encontro, nós trouxemos alguns elementos para a nossa reflexão sobre qual que é o sentido da gente falar que a nossa existência, ou que a existência, ela clama por humanização. Então, a gente nós partimos de alguns elementos que constituem, que a gente considera que são marcantes no nosso tempo, no nosso mundo contemporâneo. Então, o que nós temos aí primeiro, né? Nós falamos nesse primeiro encontro sobre essa ideia, essa dinâmica de uma cultura que está construída em cima da produtividade. E dentro dessa cultura da produtividade, ou seja, estamos sempre produzindo de tudo, né? E tudo em grande quantidade, sejam bens materiais, sejam bens imateriais, abstratos, né? Tudo é produzido numa velocidade, numa quantidade que nós, muitas vezes, não temos condições de acompanhar. E junto com essa cultura de produtividade, aparecem elementos aí marcantes, né? Primeiro, uma ideia de eficiência, onde todas as pessoas, elas precisam se realizar enquanto seres que são eficientes, pessoas que dão resultado, né? Eficiência é esse dar resultado, é ser eficaz o tempo todo, é o não falhar, né? Depois nós temos aí uma ideia de velocidade, ou seja, quanto mais rápido, quanto mais rápido as coisas chegam, elas são produzidas, elas são divulgadas, elas são construídas, isso demonstra uma capacidade, né, uma melhoria da nossa humanidade. Então, a eficiência ligada a essa velocidade e produtividade, né, de rapidez nos processos, rapidez na comunicação, ela passa uma ideia de progresso. Então, o progresso linkado a essas duas ideias anteriores, velocidade e eficiência. Depois, nós temos, junto com essa ideia de progresso, de eficiência e velocidade, uma ideia de que nós temos que saber conhecer o tempo todo. Ou a quantidade de conhecimento está aí
quanto mais você conhece, quanto mais você absorve, você se torna eficiente, se torna eficaz e você progride. Uma outra ideia fala de autoridade, né? Hoje nós vivemos uma dinâmica em que os discursos e os conhecimentos, eles trazem uma construção de pessoas ou de ideias ou de referências como autoridades. Então, nós temos também com isso um volume enorme de afirmações de verdades, né? Onde cada pessoa tem o que dizer, tem muito o que falar, tem muito o que dizer, né? Então, aqui nós temos, nessa dinâmica humana, nessa dinâmica cultural e social, um predomínio do falar. E esse predomínio do falar, ele exacerba, ele fortalece a ideia da afirmação de uma cultura racional, racionalista, do poder das construções racionais. E aí entra o grande poder da explicação, né? Hoje em dia, basta a gente acessar qualquer canal ou qualquer meio de comunicação, sempre vão surgir, claro, aqui fazendo uma crítica ao movimento das coisas, não às pessoas propriamente ditas, mas há uma necessidade de explicar tudo, de que tudo seja resolvido, se tenha uma resolutividade das coisas agora. Então, essa resolutividade, essa explicação, explicar a vida resolvida. A vida resolvida é uma vida eficiente, é uma vida ágil, é uma vida que demonstra o progresso. Então, nós temos esse predomínio, né? E isso é tanto para o outro, esse predomínio, quanto para nós mesmos. Então, isso entra na dinâmica das relações como um todo. Isso vai entrar na dinâmica da nossa vivência do cotidiano, aí no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, né, afetivas, em que há essa afirmação, essa maneira de se perceber enquanto ser humano, ela vai se estabelecendo. Ela vai se tornando um modelo. Então, entra aí o movimento de afirmação. Afirmação de quê? Afirmação desse poder da fala, afirmação desse poder explicar, afirmação desse domínio, desse controle efetivo sobre as coisas, né? E aí, nós trabalhamos também, quem puder acompanhar lá, retomar o primeiro encontro, vocês vão perceber que nós trabalhamos lá mais detalhadamente, aqui é só para fazer um pequeno resumo, quais são as afirmações sobre o viver e o que aquelas dinâmicas apresentadas, aquele modo de constituição humana, o que isso produz nas experiências da vida, nas experiências pessoais, né? Então, nós temos uma quantidade de informações e de falas e de maneiras de explicar e descrever a vida que vai conduzindo a um simplificar, a uma objetividade. E esse simplificar nesse sentido de que tudo se torna objetivo, nada aprofunda muito, fica tudo numa mensagem rápida, imediata, né? Que aí entra no outro campo, né? A linguagem, ela vai perdendo um sentido de profundidade, porque ela fica objetiva, ela fica funcional, instrumental, e isso vai instrumentalizando a pessoa. Aí nós vamos caindo o quê? No imediatismo, que é esse ser rápido e ser eficiente, como a gente trouxe ali. Ou seja, não há um momento de experiência, não há um tempo adequado para viver a experiência
e não há uma troca, não há uma mediação, não há uma forma de compreensão que respeite os tempos. Nós vamos direto nas explicações, nós vamos direto, né, nas compreensões, porque ser rápido, ter uma resolutividade na fala, é ser eficiente. Conseguir resolver e explicar todas as coisas é ter eficiência, ter a resposta na ponta da língua, né? É uma expressão que acho que expressa bastante essa ideia do imediato, né? Não tem um tempo de espera. E aí, essa construção de um culto à perfeição, sempre acertar. Há uma quantidade de conteúdos, de produções, né, de afirmações que vão jogando as pessoas, mesmo que elas em algum ponto digam o contrário, mas sempre tem ali por trás uma ideia de que não se pode errar, tem que minimizar o erro. O erro é um problema no processo, o erro tem que ser extirpado, né? Então, sempre acertar. Então, essa ideia de que o ser humano, ele não está num processo de construção por se fazer. Ele, ele tem que estar pronto, pronto para todas as coisas. Você tem que estar pronto profissionalmente, você tem que estar pronto enquanto pessoa que se relaciona, né? Você tem que estar pronto nos seus vários campos de atuação e do viver, né? Contribuindo com o que o Bruno está trazendo, né, essas dimensões que aparecem no nosso cotidiano e que, de certa forma, se tornam hegemônicas, nos revelam, né, uma atualidade, uma concepção de vida que caminha para a objetificação do ser humano. Né? Quando a gente retira o tempo, quando a gente retira a complexidade das coisas, a gente simplifica a vida. E essa vida que a gente vive, ela requer um momento de atenção à sua própria complexidade. Viver é difícil, compreender a vivência também é difícil. Então, a rapidez nos rouba o tempo, a superficialidade nos rouba a profundidade, e o imediatismo nos rouba a ampliação das questões humanas, né? Então, a gente acaba vivendo uma espécie de momento ou de perspectiva reducionista, né? Um estreitamento da potência humana. Uma potência que não pode abrir mão dos elementos ontológicos, dos elementos nucleares, né? De elementos fundantes, originários, e que lançam o nosso viver para a posição de abertura. Então, quando a gente fala em posição de abertura e estreitamento, a gente está nesse jogo da vida cotidiana, no dia a dia, em que as vivências, o modo como nós vivemos as situações, acabam nos levando para uma posição de maior estreitamento de compreensão do viver. E quando a gente recupera esses elementos, como, por exemplo, a gente trabalha a questão da escuta, a gente se coloca em um outro caminho, que é um caminho de posição de abertura, abertura para essa complexidade, abertura para a potência humana, né? Então, nesse sentido, é importante a gente marcar essa discussão que foi feita lá no primeiro evento nosso. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma questão. Ok, vocês já colocaram o link, muito bem. Hildegard, reducionismo de tudo, muito bem, isso mesmo, querido. Pessoal, fiquem à vontade para comentar no chat, a gente vai lendo, tá bom? Então vamos lá, Bruno, vamos retomar aqui. Vamos retomando. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vamos colocando aí que a gente vai discutindo. Então, sobre o sentido imediato, né, que também nós
falamos no encontro passado, mas a gente está trazendo aqui novamente para contextualizar e vai ser importante para a gente fazer o link mais à frente, né? Então, esse imediato, né? Imediato, se a gente pega a palavra, o sentido da palavra, imediato é não mediado. Ou seja, o ser humano é um ser de mediação. O ser humano, ele não é um ser que se constrói separado. Ele se constrói no contato. E neste contato com os outros, com o mundo, com as formas do viver, né, a gente vai conseguindo ou tendo a possibilidade de compreender esses fenômenos, compreender as vivências que nos atravessam, né? Então, é preciso ter um contato com as coisas, é preciso ter tempo, né? A questão do imediato é aquilo que vai direto, né? A não prática da mediação leva uma compreensão estreita e até o que vocês trouxeram aí, leva uma compreensão, ou seja, reduzida e, portanto, superficial. A gente acaba tendo uma visão de ser humano, de mundo, reduzida, né? Então, a rapidez nos retira do tempo da compreensão, que é um elemento que a gente vai falar aqui ao longo do encontro também, né? Então, aqui, depois desse breve resumo, né? E aí, convido vocês lá no vídeo do primeiro encontro, vocês terão maiores detalhes, né, sobre essas reflexões. Aqui nós entramos, então, no ato de escutar como fundamento inicial do processo de humanização. E aí é importante que vocês prestem atenção, no sentido assim, fiquem atentos, porque é isso mesmo, assim, é fundamento, essas palavras centrais. A gente está colocando aqui o escutar como fundamento e inicial, como um primeiro momento, para isso que a gente está chamando de um processo de humanização. Né? Lembrando que a humanização é construída, né? Ela não é dada. Muito bem, então aqui nós temos a dinâmica de um contexto que nós estamos trazendo antes de falar da escuta, que é o poder da fala. Ou seja, há uma construção social que se ancora na fala. Então nós temos nos posicionado, numa incapacidade de ouvir. Isso leva a uma sutil e constante manifestação, ou demonstra a manifestação da nossa arrogância e da nossa vaidade, muitas vezes, né? Sempre nos validamos pela crença de que somos melhores e maiores do que o outro. Então, o poder da fala traz essa compreensão, né? Quando ouvimos alguém, e concomitantemente já estamos elaborando a nossa opinião, ou seja, nós já nos colocamos diante do outro com a cabeça cheia de pensamentos, ou com o nosso ser cheio de barulho, cheio de falas, habitado por um conjunto de palavras, né? A gente não para realmente receber aquilo que o outro vai dizer. A gente já está elaborando a nossa opinião. E aí a gente muitas vezes escuta essa frase, né, no nosso cotidiano. Essa é a minha opinião. Como um elemento taxativo, né, como um elemento que marca um lugar, um lugar de fechamento, né? Então, o que é essa fala? Ah, perdão. Vai lá, Alexandre, por favor. Não é importante a gente marcar um pouquinho essa questão, gente, porque é claro que a gente aqui está, como é que eu posso,
trazendo uma caricatura de uma polaridade, né? A gente está oferecendo aqui um exagero mesmo, né? Para que a gente possa visualizar esses momentos em que nós realmente interrompemos a comunicação, né? Quando a gente está diante do outro e a gente, ao escutar esse outro, já está formulando alguma coisa no pensamento, o que eu vou dizer quando ele terminar, a gente encerra a comunicação. E muitas vezes a gente realmente não escuta o que o outro está dizendo. Isso nas mais diversas situações, no trabalho, em nossos relacionamentos, né, interpessoais, na família, os relacionamentos amorosos, em todas as situações em que nós estamos vivendo com um outro, que é praticamente o tempo todo, né? A gente se coloca em uma posição de não escuta. E muitas vezes essa posição é um movimento automático. Quando a gente traz a questão do poder da fala, a gente está preocupado mesmo em apresentar como que está se tornando comum viver produzindo fala, viver produzindo pensamento. Como é que isso se manifesta muitas vezes? Naquela expressão que a gente ouve muito no consultório, porque nós somos psicólogos, né? Eu não consigo parar de pensar, minha cabeça está ocupada o tempo todo. Eu não consigo parar, eu não tenho silêncio interno. Então, esse poder da fala de um mundo que o tempo todo está nos apresentando discursos, está nos apresentando o que fazer, como fazer. O meu fazer é melhor. Eu contei, olha, resolvi uma questão ontem. Aí o outro emenda. Nossa, faz desse jeito aqui que eu fiz que é melhor. Então, assim, não há troca. A gente está esbarrando em paredes que retornam para nós a nossa própria fala. Então, nesse sentido que é importante que a gente aprenda, que a gente apreenda, melhor do que aprenda, o modo como nós estamos nos encontrando com o outro. Um modo que evidencia a fala e que essa fala se torna uma afirmação. E toda afirmação é cristalizada, né? A gente se fixa nessa imagem que nós passamos, que nós entendemos de nós quando a gente afirma sempre a mesma coisa. Então, o caminho agora é ver como isso percorre, como é que se constitui nessa dureza de ser pela fala cristalizada, né? Voltando aqui. Então vamos lá, né, pessoal? O que que esta fala ela também revela? O que é que ela traz à tona com esse movimento, né? Que há uma necessidade emocional por trás disso, né? O ato de falar, né, ele vai revelar também essa necessidade que o ato anterior, que é o ato de escutar, a urgência, ela vai trazer a urgência que o ato de escutar tem, né, de ser um ato de acolhida. Então, o ato de escutar ele deveria ser um ato de acolher. Acolher o quê? Acolher essa palavra que vem à tona. O que está vindo à tona? Como disse o Alexandre aí, esses pensamentos, essa quantidade de coisas que vem à tona, vem ao mundo. Como é que eu estou acolhendo essas palavras, né? Também a fala revela essa dimensão do compartilhar, né? Quando a fala é restrita, eu não estou compartilhando, eu só estou dizendo, né? Eu só estou simplesmente colocando o que eu acho, o que eu penso,
né, como que é certo, né, como que deveria ser feito. Então, eu vou perdendo nessas falas, na quantidade de falas que a gente tem, a gente vai perdendo essa dimensão do ato de compartilhar e aí, portanto, o ato de comunhão. Porque a palavra nos une, né? E o ato de ouvir, de escutar, como a gente vai explorar um pouco mais à frente, vai trazer também a necessidade dessa comunhão, dessa humanidade que comunga, né? Então, é um momento da não afirmação, de não estar o tempo todo afirmando, o tempo todo falando, né? Não é possível acolher dentro dessa dinâmica do falatório. Tanto me acolher, eu não consigo acolher a mim mesmo, acolher aquilo que está vindo à tona, nos meus pensamentos, no meu modo de falar e de dizer sobre as coisas, e nem acolho o outro, né? Então, tem essa dinâmica do falatório, que é uma dinâmica que quem traz esse termo, inspirado por um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, é o professor Mauro Martins Amatuzzi, que vai trabalhar esse conceito de falatório, ou seja, essa fala, essa verborragia, né, que vem à tona. Então, quando a gente fala de uma questão emocional, né, por trás dessa questão, é que vamos imaginar uma vida em que a gente tenta se comunicar, mas não há escuta. Como que nós vamos nos constituindo diariamente no cotidiano e quais as consequências para nós, né? Na nossa experiência, no nosso percurso como psicólogos clínicos, a gente encontra muito isso. Uma queixa das pessoas, onde elas não conseguem, elas trazem para o consultório, elas não conseguem, relatam que não conseguem ser ouvidas, que a comunicação não acontece, né? Então, nós estamos realmente presenciando um momento do nosso percurso enquanto humanidade em que é preciso retomar a complexidade do encontro humano. O encontro humano, ele é mais do que afirmação. O encontro humano pede para que nós nos coloquemos em uma posição de abertura e acolhimento. E quando eu falo que escutar traz uma questão emocional, a gente pode pensar da seguinte forma: quando eu escuto o que o outro tem para me dizer, muitas vezes isso que é dito para mim toca em pontos que eu ainda não resolvi. Escutar não é fácil, ainda mais quando essa escuta passa por uma questão de feedback, né? Então, para escutar, eu preciso começar a me abrir para encontrar na fala do outro aquilo que me atravessa, aquilo que me mobiliza, aquilo que eu não vou gostar de ouvir. Porque não gostar de ouvir significa que eu encontrei algo que me magoa, algo que me machuca, ou então uma fala, um feedback que me atravessa de uma forma que eu nem imaginava acerca de mim mesmo. Então, a escuta requer um trabalho, escutar requer coragem, né? Muitas vezes a gente não tem coragem, a gente prefere não escutar, porque a gente não dá conta de lidar com essas coisas. E só para finalizar a minha fala aqui, eu não quero também aqui trazer que a gente tem que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Mas há alguns momentos em que essa comunicação pode ser acolhida por nós para que a gente faça até uma reciclagem mesmo, para que a gente se coloque em movimento, né? É assim, me flexibilizando na escuta, que eu vou conseguindo me refazer, que eu vou conseguindo compreender esse outro que fala comigo. E quando eu compreendo, eu entro em comunhão. Quando eu entro em comunhão, eu realizo acolhimento.
Então, a gente começa a ver elementos que vão nos ajudando na constituição do processo de humanização. A gente começa a entender também que esses elementos são elementos de compreensão. Compreender o outro não é uma perspectiva apenas racionalista. Compreender é uma atitude de posição, é um posicionamento meu diante desse outro, um posicionamento em abertura. Né? Tem aqui um comentário da Hildegard, é isso mesmo? Ou como é que pronuncia seu nome? Você pode Hildegard, pronunciar? Hildegard. Hildegard, eu acho. Eu Isso acho. aí. Fica comunica que é mais simples. Hildegard. E tá ótimo. Você comentou aí sobre os GIFs, né? Essa comunicação que tá aí, né? Se você quiser falar o que que você trazer um pouquinho que você falou, o que que você escreveu aqui sobre isso? É um conjunto disso tudo, né? Esse imediatismo, essa indisponibilidade, né, do encontro, que muitas vezes a gente vê ali reduzida, né? Há pequenas Isso. imagens que representam tudo e ao mesmo tempo nada, né? Porque Isso. não traduz verdadeiramente, né, o que está se sentindo, o que está se pensando, mas Uhum. simplifica tudo nessa superficialidade do encontro, né? Exatamente. Sim. Uhum. Só pegar a fala da Hildegard aqui, aproveitar, porque é exatamente o que a gente vai falar no próximo slide aqui, né? Trazer o contexto do falatório nas redes sociais, né? E como que as redes sociais, atualmente, elas se colocam como um ambiente do não diálogo, né? Mas da afirmação, um estreitamento. É interessante que a rede social ela apresenta aquilo que a gente trouxe no início um pouco, que é a questão da velocidade, né? É uma comunicação imediata. Imediato é não mediado. E não mediado é retirar do processo a compreensão. Porque a, para compreender as coisas do mundo que nos chegam, eu preciso de tempo. A gente precisa de tempo. Algumas situações, alguns fenômenos do mundo, a gente consegue compreender de forma mais rápida. Mas outros fenômenos do mundo, a gente demora uma vida para entender. Tenho certeza que todos aqui, todas que estão aqui, testemunham da própria vida situações que não entenderam ainda, situações que te acompanham 10, 20, 30 anos, em que não há um fechamento, uma conclusão, mas sim uma compreensão que é atualizada. E você vai se atualizando com isso, compreendendo. E um dia, quando você menos espera, depois de muito tempo, de muito percurso, você fala, nossa, acho que agora eu consegui fazer um fechamento daquele processo que aconteceu comigo. Quando nós vivemos nessa sociedade, né, que apresenta velocidade, superficialidade, imediatismo, muitas vezes a gente não consegue aprofundar, não consegue trabalhar os elementos que necessitam de tempo e que necessitam de uma perspectiva de complexidade, né? Deixa eu projetar aqui, Bruno, se quiser retomar, fica à vontade. Então, aí um pouquinho do contexto, né? E dentro disso que o Alexandre estava falando, desse tempo para compreensão, né? E a própria paciência, o próprio dar-se tempo, acolher aquilo que chega no seu tempo ou nas suas condições, a gente vive um contexto contemporâneo potencializado principalmente pelas redes sociais, né? A dinâmica das redes sociais é uma dinâmica que vai trabalhar muito naqueles elementos que nós vimos acima, e aqui, gente, não é uma crítica, né? A ferramenta ou
ou aquilo que proporciona as redes sociais, né? A gente, inclusive, está tendo contato com vocês, vocês estão tendo contato conosco por causa dessa rede. Mas a grande questão é de que maneira que eu me coloco diante dessa rede, ou como que eu me coloco nessa relação, como que eu me percebo, né? Então, as redes sociais, elas vão retomar muito, muito aqueles elementos que nós vimos ali acima, assim, muitas vezes, discursos superficiais, né? Numa velocidade de processamento de informações muito rápidos, em que a gente tem um contato, como a gente diz, imediato, tem um choque, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem um choque com a informação, tem um choque com o conteúdo, porque não tem um tempo, não tem um espaço para que essa relação se construa primeiro aos poucos, e aí eu vou me dando conta aos poucos daquilo que vai me chegando, né? Então, tem uma conexão que é desconectada, né? Eu me conecto a várias pessoas, mas a pergunta, eu estou me conectando a quem mesmo? Em que nível de conexão isso está acontecendo? Qual que é o grau de proximidade que eu estou estabelecendo com essas relações, com esse conteúdo, né? Então, há uma avalanche de produção o tempo inteiro. As famosas timelines, né? As timelines do Instagram, os vídeos recomendados pelos algoritmos, é o tempo todo é uma fala, mesmo que silenciosa, mas é uma fala, né? Uma fala ali que vai chegando, vai entrando no nosso cotidiano e a gente não vai dando conta de processar, né? Nem de degustar, que seria a melhor palavra, né? Que processamento já é uma palavra industrial, né? Alimento processado já diz que não é um alimento muito saudável, né? Então, processamento, né? Não, a gente precisa é do degustar, né? Então, essa informação, muitas vezes, também chega como desinformação. Porque nesse bolo de coisas que nos chegam, de falas que nos chegam, muitas delas não têm o compromisso com o verdadeiro, não têm o compromisso com o saudável, com o ser humano, né? Muitas vezes tem um compromisso com uma lógica de poder, uma lógica, né, de rentabilidade, de conquista, né? De uma conquista pelo superficial, né? Só quer agarinhar mais likes, mais curtidas e aí monetizar a monetização, né? Quantas vezes vocês abrem aí os conteúdos digitais, tem uma série de pessoas trabalhando nesse campo da monetização de conteúdo, monetização, né? Então, esse contexto é que nos deixa surdos, né? Vai nos deixando surdos para aquilo que a gente precisa escutar. Então, aí, né, Alexandre, o falatório dificulta a comunicação, né? Na verdade, o falatório dificulta a comunicação, A pergunta. né? Então, esse contexto do falatório, né? Sempre ter razão, sempre ter o que dizer, ser competente pela fala, se afirmar pela fala, como o Bruno disse, a surdez pela fala. Quando a gente o tempo todo está armado pela fala, pelo pensamento, a gente se torna surdo. Então, no poder da fala, a gente tem uma vida percorrida pelo ato de falar, afirmar, explicar, controlar e dominar, sempre produzindo pensamento. A gente não para, a gente não cessa, né? E aí, uma questão interessante para a gente visualizar
é o que o professor Gilberto Safra nos apresenta, e ele traz essas questões aqui como que a gente toma como implicações para o viver. A ideia de um mundo totalmente pensado. O professor Gilberto Safra cita a agonia do totalmente pensado. Olha que interessante, a agonia do totalmente pensado, o viver ocupado, ocupado no pensamento. E viver ocupado no pensamento muitas vezes significa que eu não me abro para a vivência. Eu tenho dificuldade de sentir. Eu tenho dificuldade de viver, porque antes de viver eu penso. Isso aparece muito no consultório, né? Quando as pessoas elas precisam ter certeza de que há um sentido antes de viver. E na perspectiva existencial é o inverso. A gente vive para construir o sentido. Então o que está havendo é uma inversão. É uma inversão desse elemento onde eu idealizo primeiro. E o problema de idealizar primeiro é que toda vez que eu vou para a realidade, eu me frustro. Porque eu nunca consigo idealizar ou produzir um pensamento que vá suplantar a realidade. Então, por isso que a gente tem a máxima existencial, né? A existência precede a essência, a ideia, né? Então, nessa perspectiva inversa, tudo é nomeado, tudo é racionalizado. Então, a gente tenta o quê? Controlar a experiência para que não haja frustração, para que a gente não entre em contato com a nossa perspectiva de vulnerabilidade, de imprevisibilidade, né? De precariedade, como vai a gente depois vocês podem acessar a gravação, na gravação do evento anterior a gente fala disso. Então, para viver alguma coisa, né, é necessário uma explicação prévia. Nem sempre nós temos explicações prévias para as nossas experiências. O que acontece é que a gente deixa de viver com medo de estar errando na escolha, né? Então, esse é um ponto que aparece muito, tem surgido nesse modo de ser, nesse mundo falado, nesse mundo pensado, né? Então, como consequência desse falatório, a gente tem aqui pensamentos repetitivos, ficamos repetindo os mesmos pensamentos, e pensamentos também trazem afetos. E não só os pensamentos, a gente tem os mesmos afetos, a mesma opinião, a gente se repete, se constitui na repetição, né? Pensamentos repetitivos, por que são repetitivos? Porque não há a reflexão. Para nós, na fenomenologia existencial, a reflexão é um método. Ela é um método de se colocar em questão, é um método para que a gente interrompa um looping, uma repetição, né? Então, pensamentos repetitivos, falas e ações também repetitivas, também sem reflexão, cansaço e exaustão, ou seja, um cansaço e uma exaustão que não é aquele cansaço e exaustão físico somente, mas é um cansaço, exaustão de uma repetição de um mundo vivido que sempre é pensado da mesma forma, sem reflexão, repetido da mesma forma. E essa mente ocupada que nos habita, que desencadeia esse modo é o que desencadeia esse modo repetitivo, né? Toda essa configuração, né? Todo esse modo de ser nos coloca com pouca disponibilidade para as relações de modo geral, né? Mesmo que eu queira, eu não consigo estabelecer o contato na relação. Eu estou com o outro, mas estou distante. Esse é um fenômeno muito presente hoje em dia, né? Estamos cercados de pessoas, mas isolados em nossa ilha, na nossa ilha de compreensão. Então, a afirmação de si como uma repetição do modo de ser. E é interessante, repetição aqui está
destacado, porque a repetição que nos assola de vez em quando, a repetição que emerge nas nossas vivências, é uma repetição que a gente precisa olhar para ela, né? A repetição está repetindo para quê? Para que a gente observe a repetição. Ela emerge como fenômeno chamando você, convocando você a ter atenção com esse modo. Eu estou repetindo muita coisa, eu preciso romper com algum looping, eu preciso romper com algum pensamento fixado, algum afeto cristalizado, para que eu possa seguir em uma possibilidade de viver ter novas vivências, não é? E em direção ao não vivido, e parar de viver a mesma coisa, né? Há algo anterior à palavra? Essa questão é interessante e eu deixo esse slide para vocês. Há algo anterior à palavra? 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 Você está conectado com você agora? Como é que você está? Falando em silêncio? O que poderia ser anterior à palavra? E eis que chega. A resposta é a não palavra, a resposta é o silêncio. E aí a gente começa a desvendar essa questão do falatório. O silêncio. O silêncio como um recurso para o ato de escutar. O silêncio como condição para o ato de escutar. O silêncio como fundamento para o ato de escutar. Vejam vocês, o silêncio não é uma teoria. O silêncio não é teórico. O silêncio não é racional. O silêncio é uma vivência. Quantas vezes nós tivemos dificuldade em lidar com o silêncio? Inúmeras. A gente comenta que na clínica psicológica, na psicologia, a gente tem que aprender a lidar com o silêncio, porque muitas vezes o silêncio ele traz uma perspectiva justamente do cessar do falatório. Esse silêncio que a gente pode produzir, ele cessa o falatório em algum momento, ou, inicialmente, ele mostra o seu falatório. O silêncio é muito importante para as nossas vidas enquanto seres de compreensão. Quando eu me calo, eu ouço o barulho interno que eu produzo. E é esse barulho interno que fica afirmado pelo falatório, né? Então, por isso que o silêncio é um fundamento. O silêncio é uma condição para que haja a primeira escuta de você mesmo, do tanto que você está falando e do que você está falando internamente, né? Vou voltar aqui para a gente ver um pouquinho desse percurso, né? Então, o percurso do ato de escutar começa com o silêncio, né? O silêncio, em primeiro momento, é reduzir o falatório interno.
De fato, como ato, o silêncio exige o calar-se, parar de falar. E quando a gente para de falar, a gente tenta seguir esse percurso, a gente começa a entender o que é a abertura. Eu paro de repetir o que eu sempre digo. Eu paro de pensar o que eu sempre penso. Eu paro de sentir o que eu sempre sinto. Eu suspendo todos esses processos e eu me pergunto, gente, será que eu consigo pensar algo diferente? Será que eu consigo evitar essa repetição? Para além dessa repetição, o que há em mim? O que me habita? Essa pergunta é a disponibilidade que você apresenta, ou seja, uma vontade de escutar algo que ainda não é você, vontade de escutar algo que vai surgir no silêncio. Esse silêncio é produtor, esse silêncio é criador. Ele cria uma nova possibilidade. E a nova possibilidade é o que a gente compreende por abertura. Eu posso encontrar alguma coisa mais autêntica quando eu paro de produzir e eu paro de repetir? Eu posso ser si mesmo diante do outro? Paciência, porque a paciência vem em oposição ao imediatismo, à superficialidade. A paciência é aceitar o tempo. Eu vou incluir no processo o tempo. Preciso incluir o tempo, porque as pessoas têm tempos diferentes. E as pessoas se descobrem, se desvelam, tendo o seu tempo respeitado. Eu vou conseguir me colocar em espera. Eu não preciso ter pressa para tudo na minha vida. Eu posso esperar. Eu sou capaz de esperar. E a espera aqui não é a espera tediosa. A espera aqui é a espera que também é esperança. Porque a espera diz de um futuro, e o futuro diz da possibilidade melhor. A espera de uma esperança, a esperança que se apresenta no processo da escuta. Porque se eu não exijo do outro a eficiência cega, precisamos ter eficiência na vida? Precisamos. Mas ela não deve ser eficiência cega. Então, se eu não exijo do outro e não exijo de mim essa esperança, essa eficiência cega, eu sei que esse outro e eu mesmo podemos florescer em um momento adiante, em um momento em que eu vou brotar, em que esse outro vai brotar. Eu vou desenvolver em mim a tolerância e lidar com a minha própria frustração, a minha própria angústia ou agonia, no sentido de exigir uma rapidez. Porque quando o outro não me apresenta, ou quando eu não produzo algo rápido, eu me frustro, eu me julgo, eu falo, eu não sou eficiente, eu não sou competente, eu sou insuficiente. Não é? Então, a ideia é trazer para vocês que o processo de escuta não é só entender a palavra que o outro diz, mas é se perceber no processo de escuta com o outro. E é assim, nesse processo, que a gente entende o silêncio como companhia. O silêncio agora não é o silêncio do medo da falha. O silêncio agora é a companhia. Eu sou companhia para o outro para que ele se desenvolva e eu, em silêncio, acompanho este percurso. Perdão.
Então, tem um aspecto em relação desse silêncio que a gente vai falar, que é a condição de reafirmar, né, essa condição de encontro e abertura. Encontro e abertura. Encontro consigo mesmo para encontrar o outro. Né? É a disponibilidade. Até que ponto eu me coloco em condição de disponibilidade, né? E tenho que ter disponibilidade para mim mesmo, como disse o Alexandre, assim, eu tenho que ficar atento também a como eu estou cuidando desse meu espaço, né? Desse meu espaço próprio, desse espaço interno, né? De que forma, que coisas que surgem, né? Eu estava fazendo aqui, parafraseando, né, me lembrando esses dias, um pouco antes do encontro que eu me lembrei, tem aquela famosa frase, né? Do Antony Saint-Exupéry, escritor do Pequeno Príncipe, né? Que ele diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. De fato, o olhar está muito associado ao cérebro, ao campo de visão, à racionalidade. O coração é o lugar da escuta, né? Desculpa, gente, eu estou apanhando aqui do Zoom. Mas vamos comentando que o Bruno, partindo do que o Bruno trouxe, vamos seguir um pouquinho aqui para frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria de trazer alguma contribuição? Não? Ok, vamos continuar, vamos seguir então, para que a gente trabalhe essas questões aqui com vocês. Aqui. Então, pessoal, é isso que a gente estava comentando, né? O que aparece quando se faz silêncio? A escuta de um barulho interno, como eu comentei com vocês, né? As várias vozes que nos habitam, além da nossa própria, que está perdida em meio às diversas ideias, pensamentos e sentimentos. Em meio ao silêncio ensurdecedor com o tempo, vamos identificando qual é a nossa própria voz, quais as nossas palavras originárias, né? Então, em meio ao silêncio ensurdecedor, com o tempo, vamos identificando qual é a nossa própria voz, quais as nossas próprias palavras originárias. É uma tarefa árdua, difícil, mas necessária, encontrar nossa voz. Então, a escuta me permite me encontrar no meio do falatório. Ainda nessa perspectiva do que aparece quando se faz silêncio, né, a gente tem o percurso para o esvaziamento, ou seja, esvaziar, simplificar aqui no bom sentido, encontrar aquilo que é originário, retirar do meu ciclo de pensamento, do meu ciclo de emoção e sentimentos, do meu afeto, aquilo que não me pertence. Não é um ostracismo, né? A gente não está aqui falando de um movimento de isolamento, mas um movimento de tomada de decisão sobre qual é a voz que eu quero apresentar para o mundo, qual é a comunicação que eu tenho para apresentar ao mundo. Para escutar, então, é preciso abrir espaço, ser capaz de suportar e acolher o vazio, né? Todos em silêncio à espera do pensamento essencial, como Rubem Alves diz, né? Nesse momento, a gente vai trazer para vocês, compartilhar um trecho de um texto do Rubem Alves, chamado Escutatória, que até nós usamos aqui como referência. Bruno, Sim, sim. vai lá. Bom, vamos lá. Vou tirar aqui Beleza. a apresentação.
Então, gente, esse pensamento aí, essa frase, ela está dentro do texto do Rubem Alves. Em um determinado ponto do texto, ele vai relatar uma seguinte experiência que um amigo dele teve, né, com os índios, né, que ele diz assim, que esse velho amigo dele, chamado Jovelino, contou a ele de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala, há um longo silêncio. Aí o Rubem Alves vai dizer o seguinte, ele vai fazer um comentário. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Pode ler de novo, Bruno, para a gente, por favor? Claro. Então, ele diz o seguinte, que os participantes, os índios, né, na experiência com os índios, todos reunidos, ninguém fala, há um longo silêncio. Aí diz o Rubem Alves, os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. E em relação à questão, né, quando o Rubem Alves traz esse relato, ele destaca que naquele momento em que os índios estão reunidos, faz-se um grande silêncio, faz esse grande silêncio, todos à espera desse pensamento que é conectado, que é contextualizado, esse pensamento essencial que é comungado com todos os outros. Então, quando alguém fala, quando um índio fala, todos permanecem em silêncio. Porque falar logo depois daquele que apresentou a fala significa que a gente não ouviu, que não houve a escuta. Então, quando alguém fala nessa tribo, faça um silêncio para que aquilo que foi dito possa ser apreciado, apreendido, passe a fazer parte daquela cultura. Então, olha que interessante, eles trazem que depois de uma fala, necessita haver um silêncio. Quando a gente fala logo depois do outro, e eu estou me colocando nesse bolo, viu, gente? Não estamos nos retirando desse processo. Quando a gente fala logo depois do outro, nós não estamos dando tempo de compreensão para aquela fala que foi dita. Quando eu falo logo após o outro, eu já estou pensando o que eu vou falar, ou seja, eu não escutei também. Então, essa questão da escuta, ela precisa de um método, né? Nós precisamos entender que escutar é um método, é uma forma de como eu também me posiciono diante do outro. Escutar não é afirmar, né? Escutar é se abrir. Então, nesse sentido que a gente traz essa contribuição do Rubem Alves, porque esse exemplo é magnífico. O texto se chama Escutatória. E só para curiosidade, ele abre o texto falando assim, se eu fosse escrever algum livro,
né? Todos falam sobre a arte da fala, né? A arte de falar. Ele fala assim, não, eu quero escrever sobre a arte de escutar, ou seja, a escutatória. Então, para falar, é necessário que antes eu aprenda a escutar, né? Essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. A gente está chegando quase ao finalzinho da nossa exposição. Nesse momento agora, a gente vai trazer alguns elementos que são bem interessantes. Vamos lá, então. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos. Então, é esse o que aparece quando se faz silêncio, né? Esse vazio que é uma conquista frente ao falatório, é uma conquista porque você teve trabalho. Ser capaz de sustentar o seu próprio vazio é uma conquista. Não é de primeira que a gente faz isso. O vazio que permite o fenômeno de ser si mesmo próprio. É nesse vazio que eu me encontro enquanto possibilidade. A possibilidade mais própria, né? Esse vazio que anuncia a sua palavra mais autêntica. A palavra que você não repetiu, aquela palavra que você ainda nunca disse, aquilo que você ainda nunca comunicou, que se torna a sua mais nova e autêntica comunicação, né? A palavra transformadora. É uma nova palavra que me transforma. É uma nova palavra que me lança em uma nova possibilidade de ser e estar no mundo. A Sara está até comentando aqui, Alexandre, Comenta. da dificuldade que vem encontrando, né? Muita gente não só falando sem prestar atenção no outro, mas também atropelando, né, a fala do outro, né? E aí aquele exemplo que, quando o Alexandre trouxe lá o texto, né, nós falamos do texto do Rubem Alves, essa espera, nesse tempo de espera, esse tempo abrir espaço para o outro, né? E esperar esse algo inaugural, né? Novo. Eu tenho que escutar, porque na fala do outro, como a gente vai ver aí, também eu me revelo, também algo se revela em mim, algo surge nesse encontro, mas é preciso estar ali diante, é preciso realmente estar ali diante, e a gente só consegue estar diante em silêncio, né? Esse atropelo, essa rapidez, é tudo fruto desse processo daquilo que vai ficando na pressa, naquilo que a gente falou, no imediatismo, né? E aí eu comentei com o Alexandre esses dias, eu estava lembrando, enquanto a gente pensava nesse ponto, o mar, ele é profundo, e quanto mais profundo, ele é silencioso. É no mar que a gente, digamos assim, a gente tem que adentrar nos nossos mares internos para escutar melhor, escutar o silêncio. Ok. Muito bom. Trazendo aqui o finalzinho dessa parte 3, para a gente entrar no final da parte, no início da parte, da última parte, né? Então, ainda sobre o que aparece quando se faz silêncio, né? A novidade, tanto para quem fala quanto para quem escuta, é a novidade, a palavra que nunca foi dita, é o que a gente chama de palavra autêntica, né? A palavra que você diz em propriedade. Nesse sentido, a ruptura do silêncio, que dá origem à fala autêntica, não é propriamente a eliminação do silêncio, mas uma realização dele. Olha que bonito isso, gente. Nesse sentido,
a ruptura do silêncio, que dá origem à fala autêntica, não é propriamente a eliminação do silêncio, mas uma realização dele. Eu não elimino o silêncio, eu continuo com ele. E é nessa companhia do silêncio em que eu vou me experimentando mais autêntico, em que eu vou me humanizando. O silêncio que inspira a criação da palavra autêntica. Então, esse aqui é o último slide dessa parte 3. A gente já está agora na parte 4, na última. Mas a gente quer trazer para vocês um vídeo de 1 minuto e 40, que vai trazer para nós muita coisa. Eu não vou dar spoiler. Assistam o vídeo, ouçam o vídeo e tentem conectar esse vídeo com a questão do silêncio e com a questão da compreensão, que vai ser o nosso próximo elemento e o último elemento da noite de hoje. Tá? Eu vou pegar o vídeo aqui no YouTube. Ô, Alexandre, para a gravação. Ah, sim, obrigado. A gente vai parar a gravação porque senão a gente não consegue publicar o nosso vídeo no YouTube por causa de direitos autorais, tá bom? Então eu vou pausar a gravação. Na gravação não vai ter esse vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo muito querido por nós aqui da Existério, porque ele traz diversas questões. Não dá para a gente entrar em todas as questões do vídeo hoje, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Ah, muito bom. Obrigado, Douglas. Eu acho que, assim, esse vídeo, dentro do que a gente está falando, ele traz ali, naquele momento, a questão da pergunta, né? E se eu olhar para mim no espelho, que é a minha repetição, de uma forma diferente, em uma abertura diferente? E se eu olhar para a questão da minha vida de uma forma diferenciada? Essa questão é uma abertura. Essa questão, ela traz o espaço do vazio. Ela abre a possibilidade de que eu me reencontre com a minha criança interna, com a minha criança que está dentro de mim, e que trabalhe com essa criança, e que nesse contato, nessa comunicação, eu comece a encontrar novas questões, um novo caminho. E o interessante é que olhar para ver, estar em contato com esse vídeo, pode trazer essa dimensão que eu estou falando aqui, é uma dimensão, como diversas outras. Cada um de vocês entrou em contato com esse vídeo, compreendendo de uma forma diferente. Esse vídeo trouxe para vocês elementos compartilhados, mas elementos singulares também. Então, é uma questão de que nós somos seres de abertura para a compreensão. E é nesse sentido que a gente quer utilizar esse vídeo como elemento de exemplo, né? A questão da compreensão que cada um de nós tentou fazer desse vídeo. Ou seja, aqui, os fenômenos da vida, os fenômenos do mundo, chegam para nós e nos convocam o movimento da compreensão. Por isso nós afirmamos que nós somos seres de compreensão, porque desde pequenos, desde quando é possível e dentro daquilo que vai se tornando possível no desenvolvimento humano, nós vamos tentando atribuir compreensão e atribuir sentido às coisas do mundo. Mesmo antes de conhecer as teorias, mesmo antes de conhecer as explicações, nós somos seres que tentamos e que nos colocamos no ato de compreender. E é esse o caminho que a gente quer apresentar como finalização desse encontro nosso. O ser de compreensão, que é também o ser humanizado, né? Alguma fala, pessoal? Alguma questão? Antes da gente entrar aqui no finalzinho.
Não? Então vamos lá. A gente, mais uma vez, pede a sua contribuição solidária para aqueles que puderem, que acharem importante e que quiserem, né, para ajudar a gente nesse percurso, ajudar a gente, né, na construção de outras atividades. Bom, desculpa, está aqui o nosso Pix. Bom, gente, vamos lá então. Então, o ser de compreensão. Somos constituídos no encontro com o outro e com o mundo. E é nesse sentido que a compreensão emerge como fenômeno, não é? É essa a ideia de que somos seres em coexistência, dividir as nossas coisas, dividir as nossas impressões e dividir as nossas compreensões é aquilo que nos humaniza. A afirmação de uma perspectiva me retira dessa complexidade, dessa malha, né? Dessa malha. Então, é esse o convite para que você se perceba conectado. Mas para estar conectado, eu tenho que ouvir. E para ouvir, eu tenho que estar aberto. Então, é uma implicação pessoal. Só você pode se humanizar. Ninguém vai te humanizar. É uma escolha. É uma posição que você assume. É uma posição que você escolhe. É uma posição que eu escolho. Uma posição que eu assumo. Então, é isso aqui, ó, a posição de abertura. É pela posição de abertura que eu posso viver o aprimoramento do meu próprio ser, que eu posso viver a ampliação do meu modo de ser. Eu vou interromper com a minha posição antiga de fechamento. E a posição de fechamento é a afirmação de si, né? Uma compreensão que eu fiz de mim e um movimento de um fechamento hermético. Eu me coloco numa compreensão hermética, fechada, não aberta a novos elementos, limitada, uma compreensão limitada das coisas do mundo, dos fenômenos que se apresentam a nós. Eu passo né, aqui nesse campo, a gente produz um posicionamento estreito, uma compreensão estreitada de mim, do outro e do mundo. Então, o ser de compreensão, né? Vamos ao encontro das coisas no mundo como compreensão. A expectativa é que compreendamos o que se apresenta. É isso que a gente espera. A gente quer compreender as coisas, quer compreender os fenômenos, mas para isso não é possível usar o nosso próprio referencial. Eu preciso de um referencial múltiplo, preciso de um referencial dentro de uma complexidade. Eu sozinho não me basto para compreender o mundo. E é nesse sentido que a escuta é o fundamento inicial. É nesse aspecto que a gente compreende a nossa proposta. A gente chega na compreensão da nossa proposta de que a escuta é um fundamento inicial, porque ela é a abertura, né? Então, a compreensão, precisamos entender a compreensão como uma habilidade de escutar e interpretar. Somente há interpretação se houver a escuta. E, Alexandre, e Oi, aqui é fala. importante sempre dizer, né, que quando a gente entra em contato com esse termo compreensão, comumente ele fica muito ligado a uma capacidade, a ideia de uma capacidade meramente reflexiva, né, mental, ou racional, né, de explicar, eu compreendi quando eu consigo explicar, eu compreendi quando eu consigo dizer, né, sobre isso, né, mas ela é anterior,
assim, como diz até dois referenciais que a gente usa aqui na nossa fala, que é a Bilê Tati Sapienza e o João Augusto Pompeia, eles vão dizer que o ser humano é compreensão na sua condição originária. Nós entramos no mundo numa condição de abertura a esse mundo. E abertura em qual sentido? E não se fechar em uma ideia fixa, como colocou o Alexandre lá, e não se limitar em uma única ideia, em uma série de repetições. Mas nós somos colocados numa condição de vazio, inclusive. É isso que eles colocam, trazem para a gente. O Augusto Pompeia Bilê vai dizer isso, que nós nos colocamos no mundo como uma total abertura, ou seja, nada determinado. A gente ainda não é. A gente ainda não é. A gente vai se tornando. Mas para a gente se tornar, a gente primeiro precisa ter a abertura e aí a escuta do nosso vazio. Escutar que a gente não tem nada, que a gente ainda, ou seja, que a gente está por compreender, está por dar, vai dando sentido, né? Se a gente fixar num sentido, se a gente se limitar a entender uma coisa, uma vivência de uma única forma e achar que aquilo é daquela forma e acabou, né? A gente mata a nossa condição humana e a gente para de escutar, a gente fica surdo. Muito bem, ótimo, Bruno. Caminhando aqui para o nosso final. Então, é isso, né? A gente chega à conclusão de que escutar, como o Bruno acabou de dizer, é abrir-se para o ser de compreensão. Quando eu amplio a compreensão, vou além de mim mesmo, me possibilita enquanto ser transcendente. Transcendente aqui é transcender a minha condição. E exatamente isso, ir além de mim mesmo, né? A escuta é uma abertura para outros significados e sentidos, para outros afetos, para outras vivências, para além de mim, né? Para além de mim. E é interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ir para além de mim, daqui a pouquinho eu comento. Então, a escuta é a desconstrução da afirmativa sobre mim mesmo. A gente diz que é muito importante. Se eu entender a escuta como a desconstrução da afirmativa sobre mim mesmo, eu posso me construir de outra forma. A escuta é a desconstrução do falatório. É a criação do espaço para a fala autêntica. E essa fala aqui, gente, não é só uma fala. Não é só a fala. É a fala, é o pensamento, é o afeto, é a forma como a gente se posiciona diante do outro. Uma nova forma que vai comentar com vocês. Eu estou apanhando o Zoom de novo. Espera aí. Isso. Uma nova forma de estar com o outro. Uma forma que pode ser menos ansiosa, menos acelerada. Uma forma que pode ser mais paciente. Uma forma que pode ser mais tranquila, mais equilibrada. Uma forma que não é uma forma reativa. Tudo isso a gente consegue trabalhando, trilhando, percorrendo o caminho da escuta. A escuta é uma ação transformadora do ser, porque eu passo a estar em comunhão, a estar enraizado dentro dos contextos nos quais eu vivo, nos quais você vive, né? Então, caminhando aqui para o final também. Opa, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Sim. Então, tá. Então, o ser de compreensão humanizado, chegamos a esse ponto, né? O ser de compreensão, ele fatalmente encontra seu processo de humanização.
E o processo de humanização é processo, é ser sendo. Nós não estamos aqui mostrando uma posição de completamente humanizado. Não existe esse término, esse fim, esse modelo. O que nós estamos propondo é que o ser de compreensão humanizado sempre será um ser em compreensão, sempre se humanizando, né? Então, chegamos à compreensão, o ato de escutar como fundamento inicial do processo de humanização. E aqui, mais uma citação do Rubem Alves, né? Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos, na expressão da palavra. Então, a gente chega aqui, deixa eu ver, né? O Pix de novo, que a gente esqueceu que eu tinha colocado aqui. Chegamos aqui ao final dessa comunicação, com a esperança, né? Aqui estão as referências bibliográficas que nos sustentam, que usamos. Esperamos que vocês tenham se sentido mobilizados. Mas então, vamos deixar a palavra aberta, né, para que vocês se pronunciem. Gostaríamos muito de ouvir um pouco vocês sobre como foi essa experiência, sobre o que vocês quiserem falar. Boa noite. Eu achei extremamente pertinente, sabe? Porque muitas vezes a gente entra nesse lugar de proposta de humanização, né? Principalmente quando a gente trabalha em ambiente de saúde, com profissionais de saúde, como algo que chega ali pronto, né? Como algo que é material. E exatamente o que me chamou a atenção da proposta de fala de vocês hoje com o tema, né? É esse convite a uma implicação pessoal, né? A humanização ela não vai chegar pronta. Não vai ser as paredes pintadas de outra cor, não vai ser, né? Não, é a minha decisão de ser humano, né? De me fazer humano na minha existência e na minha função, né? Naquele lugar que eu ocupo. Né? A minha disponibilidade de estar nesse encontro de forma real e autêntica. Né? Eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção e que diz de uma grande dificuldade, né, que a gente vê principalmente nesse ambiente de cuidado, é exatamente o sentir. Né? A nossa humanização ela é perpassada pelo nosso sentir. Quando a gente objetifica, né? Quando a gente traz a técnica, a gente perde o humano. Eu acho que não existiria a necessidade dessa provocação de se humanizar se algo não tivesse sido perdido. E o que se perde é, de fato, né, a nossa disponibilidade de se afetar, né? De ser atravessado ali pelas experiências. Então, foi fantástica as reflexões trazidas e agradeço demais. Obrigada. Nossa, obrigado, Edelgard. Assim, adorei sua fala. Nossa, era isso que a gente queria provocar em vocês. Muito obrigado, querida. Olá, tudo bem? Eu acho extremamente pertinente esse tipo de espaço para falar sobre o silêncio, principalmente, porque, pessoalmente, no meu contexto de estudo, né, de psicologia, é um tema que está sendo colocado muito forte, sabe?
sustentar o silêncio como uma forma de presença. E a presença é uma coisa tão rara hoje em dia, parece que a gente está sempre ausente, um pouco mais no futuro, muito ansioso, sem tempo. E, assim, é muito interessante reparar as conversas do dia a dia, as nossas conversas do dia a dia. Quantos silêncios foram sustentados, sabe? Parece que quando dá um silêncio é tipo, acabou, então vamos pro próximo, tem que fazer outra coisa, já deu o horário, é isso, né? E é muito bom de pensar, para além dos espaços de prática da saúde, como trabalho, mas na vida como um todo, assim. Muito legal a sua reflexão, Ana. E eu concordo contigo, né? Como que é importante para nós na psicologia isso, e também não só na psicologia, né? Incluindo todos os profissionais que estão aqui, todas as áreas, né? Estou vendo aqui algumas Um comentário. comunicações. Pode ler, Bruno, vai lá. Pois é, tem aqui o comentário, deixa eu voltar aqui primeiro, da Sara, nós agradecemos também, Sara, que bom que você gostou, né? Ela está falando, meu trabalho atualmente, percebo uma grande ansiedade por falar muito e muito a dizer, né? Por falar e muito a dizer. Não temos avançado muito e acredito eu, por estarmos carentes de escutar. Muito falatório, sem escuta, isso vem emperrando o avanço. Pois é. Né? E o Fritz, né? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participar da comunicação. A gente também te agradece a sua vinda, a sua participação aqui conosco, né? Uma fala que propõe uma compreensão para além das técnicas, é isso mesmo, né? O que a gente está dizendo, né? O ato de escutar, ele é um método. Então, método é diferente de técnica, é um caminho. Eu preciso percorrer um caminho com tempo, com desenvolvimento, né? Então, que nos coloca, né, uma condição de não saber, é isso mesmo, essa técnica que nos coloca numa condição de não saber, propondo exatamente essa escuta tão bem apresentada, a gente agradece, viu? Mas é isso mesmo, né? Assim, a Sara trabalha na rede pública de ensino, pois é, tão fundamental essa dinâmica nas interações, no contato, da construção do saber, né? E ali é onde precisa ter a criação, né? É o espaço da educação, o espaço do criar, né? Na verdade, o espaço humano é o espaço do criar, mas quantas vezes até o ato de educar ele se reduz a mera fala, né? Mero conteúdo, né? A proposição e proposição de conteúdos e que muitas vezes não deixa espaço para esse gesto inaugural, para esse aparecimento inaugural do ser humano, né? Como a gente falou aqui. Bem, as falas abertas ainda, pessoal. Quem gostaria de se manifestar para dividir sua Então, experiência? Ei, Lu, olá, muito bom estar aqui de volta com vocês. que bom. Estava sentindo muita falta. Então, também, desde, né, a última vez que eu participei, né, no curso da Ecosistema, nesse meio tempo, né, eu comecei também a trabalhar na rede pública de ensino. E, né, agora, hoje, né, me senti muito tocada, assim, foi muito interessante o tema. E fiquei pensando, né, o quanto isso é difícil nesse ambiente que eu estou trabalhando, né? Na clínica, não é assim, né? A gente já está acostumado, né, com esse movimento, né, se escuta, mas no ambiente escolar isso é muito complicado, né? Assim, tem essa pressão o tempo todo por produtividade, né? Por que a gente conserte crianças, né, e molde crianças num comportamento esperado, e o quanto as crianças muitas vezes não são, né, não, quase nunca são ouvidas, e o quanto é difícil, às vezes até despertar isso na criança, sabe? Às vezes tem algumas coisas que a gente vai fazer, dinâmicas, por exemplo, e que a gente quer dar voz às crianças e quer
né, ouvir, elas só estão acostumadas na vibe de alguém ir lá e palestrar e mostrar o que fazer, ensinar. E às vezes elas ficam tão assim, como assim a gente vai falar, né? E o quanto é difícil, né? Inverter essa lógica, né? Que está presente nas escolas, né? No mundo, na vida como um todo, mas na escola eu vejo isso muito forte porque as crianças, né? Elas não têm muito pouca autonomia, né? Para serem autênticas, né? Então, assim, é muito difícil. Eu fiquei pensando aqui um monte de coisa. Foi Muito muito bom. bom. Muito Obrigada, bom, gente. Lu. Obrigado pela sua presença. Muito bom te rever, viu, querida? Muito bom te rever. Mas fala as pessoas. Acho que a Lilian está tentando ligar o microfone dela. Bom, ninguém mais? Então, Eu acho que foi. fala. Foi? Bom, gente, então eu acho que a gente encerra esse encontro de hoje. Olha, a gente tem um percurso de mais 8 encontros que a gente está planejando sobre o tema da humanização, né? Como esse tema, como segundo encontro, né? O ato de escuta como fundamento inicial, né? Então a gente tem mais um percurso. Obrigado, Nívia. Obrigado, Samuel. A gente tem um percurso de mais encontros pelos quais ou nos quais nós vamos trazer outras dimensões do ato de humanizar. Então, esse aqui foi a dimensão inicial. Essa foi a dimensão inicial, tá? Do ato de humanizar que eu falei, né? Espero. Obrigado, Nívia. Obrigado, gente. Espero Alguém que... gostaria... Perdão. Alguém gostaria de, antes da gente finalizar, alguém quer falar? Não, acho que já... Não? Já deu, né? Mais os agradecimentos aqui no chat. A Keila também, obrigado. Tá certo. Então é isso, gente. É um convite, né? A um percurso. Né? Gratidão também, Douglas, aí por essa seu tempo também de escuta, né? Por ter nos escutado e ter partilhado aí conosco a sua presença, né? E é isso que o que vocês trouxeram, um convite para que a gente entenda que esse processo de humanização ele é construído, né? E ele tem elementos fundamentais que vão dando o alicerce desse percurso, né? De fundamentação do ser humano. Então, desejo aí que vocês continuem nos acompanhando, né? Que isso é um incentivo importante para o nosso trabalho também. Continue aí dentro do possível, se sentirem à vontade divulgando o nosso trabalho para quem vocês acharem que deve, né? E visitem lá o site e acompanhem a gente pelos perfis, que a gente vai procurar sempre trabalhar e trazer elementos necessários aí para a nossa discussão. Então, foi um Obrigado, prazer. gente. Obrigado, um prazer. Boa noite para vocês. E a gente se vê no próximo evento. Siga o nosso calendário, tá bom? Até mais. Isso aí. Um abraço, pessoal. Até Tchau, tchau. mais.